Boa noite. Sejam bem-vindas, mulheres, a essa live. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho mais do programa Ser União Mulher, mas mais do que isso, é um bate-papo entre mulheres. Então sejam todas bem-vindas. Eu tô aqui no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. Então, deixa eu vir aqui. Visualizar chat. Oi, Carol. Oi, Luísa. Bora chegar. Compartilha já com outras mulheres que podem se beneficiar desse encontro. Esperar mais uns minutinhos, que eu tô vendo aqui as mulheres chegando. No YouTube eu não consigo enxergar, não sei porquê. Tá, porque ainda não entrou ninguém. Tô conhecendo agora, a primeira vez que eu faço live no YouTube. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcela. Bem-vindas. Vão chegando. Peguem uma água para vocês terem perto de vocês, para irem se hidratando. E se tratando de uma live de conexão, é sempre um movimento energético também, por mais que a gente vá estar batendo papo por aqui. Então ter água é bom. Também tô aqui com o meu chazinho, que eu preparei especial para esse encontro de camomila. Então, camomila com artemisia. O chá me avisou para eu contar que tem 2 elementos. Boa noite, vamos chegando. Vou dar mais um minutinho ainda pra gente se acomodar. Começar o nosso encontro. Boa noite, Fabi. Boa noite, Mara. Boa noite, Alejandro. Que bom, que bom. Aí, gente. Que alegria ter o suporte de vocês por aqui. Eu vou convidar para quem tá chegando, todos vocês, né, para já criar um espaço de conexão, como eu disse, né, ter uma água próximo, fazer algumas respirações mais profundas. Oi, Mel, que bom, tem gente chegando aqui também no YouTube. Boa noite. Eu tô compartilhando também no YouTube, porque hoje em dia tem gente que não tem mais Instagram, ou nunca teve, né? Enfim, o YouTube é mais acessível. Oi, Paulinha, que bom que você tá conseguindo estar aqui. Oi, que bom, sou nova inscrita. Ótimo, bem-vindo ao canal. Pessoal, acho que já vou começar. Mulheres todas bem-vindas. Boa noite. Quero trazer aqui uma abertura de conexão com a nossa energia feminina. Olá, boa noite. Bastante gente chegando aqui no YouTube também. E o meu convite eu tenho feito já algumas postagens para vocês, mulheres, falando muito o quanto a nossa energia feminina tem estado cansada. Quem nunca, né? Acho que a gente está vivendo um momento onde esse cansaço dessa energia feminina está, de certa forma, exacerbado. Não que ele nunca aconteceu, mas eu percebo nesse último ano uma energia muito forte, especialmente agora nesse momento onde guerras estão acontecendo, né? Uma sensação de instabilidade que gera muita insegurança. Tudo isso muito orientada por uma energia masculina desequilibrada, e eu quero falar um pouquinho mais dessas polaridades de energia aqui hoje. Mas eu quero primeiro trazer assim esse espaço de abertura para vocês. Boa noite, Dani, Aline, de compartilharem aí no chat qual é a energia principal que vocês sentem hoje quando vocês se conectam com o seu corpo mulher. É desconexão, é cansaço, é desarmonia, é solidão,
ausências, né? Abandono, rejeição. Então são tantas as energias que a nossa frequência feminina tem passado de uma forma individual e coletiva. Então eu já te convido aí, boa noite Dani, a refletir um pouquinho qual é a principal energia hoje que você está sentindo em desordem da sua energia feminina, né? Porque sentimentos de alegria, de expansão, de conexão, de intuição fazem parte também do nosso sistema intuitivo feminino, nosso sistema complexo feminino, mas eu quero olhar aqui hoje um pouquinho para o que você está sentindo de desarmonia, né? Meu objetivo com esse programa é nos reconectar, né? Nos reencontrar, nos resgatar. E nessa energia, eu quero trazer um pouquinho de algumas partilhas do que eu venho sentindo no momento presente. Não só no momento presente, mas na nossa história como mulheres aqui nessa sociedade patriarcal, capitalista em que vivemos, né? Falando um pouco das polaridades e dessa conexão com os ciclos. Nós, como mulheres, nós não somos lineares, né? Nós temos um grande órgão que rege a nossa força feminina, que é o útero, e ele guia a nossa ciclicidade. Então, hoje mesmo conversando, né, com um grupo de mulheres aqui do Yoga de Manhã, a gente estava falando muito desse movimento espiral da vida. A mulher, ela é esse movimento espiral, que é quase como uma roda dançante da vida, e esses ciclos em espiral da mulher, essa ciclicidade da mulher traz pra gente oscilações. Então nós não somos lineares, nós somos seres oscilantes, assim como ondas do mar, assim como o vento circula em ondas, em espiral, assim como as árvores, elas crescem e perdem as suas folhas para poder gerar novas, geram flores que se transformam em frutos. Essa é a essência da energia feminina. O que acontece com essa energia feminina que é cíclica e se transforma o tempo todo? Ela é vista, e agora eu quero que a gente olhe um pouquinho para uma forma bem menos julgadora e mais ampla do processo, ela é vista como uma ameaça ao sistema. A nossa energia feminina, ela ameaça o sistema quando? Quando ela é imprevisível, quando ela se move em ciclos que oscilam com variações e que oscilam com mudanças que são necessárias, né? Mulheres que Correm com Lobos, que é um livro que me inspira muito para esse ciclo do Ser União Mulher, ele traz muito da nosso grande movimento de vida, que é a vida, morte e vida. A mulher vive isso todos os meses com seu ciclo interno. Assim como a lua tem a sua fase nova, crescente, cheia e minguante, nós, mulheres, vivemos essa ciclicidade num mesmo padrão de receber o nosso ciclo menstrual, viver toda uma fase de luto, de morte, de reconexão com a força da vida, crescendo na nossa fase pré-menstrual, nosso ápice, né, como a lua cheia, que a gente está vivendo no céu, e o meu ciclo interno está conectado com o ciclo lunar, então eu estou no ápice da ovulação nesse momento, né, e tem um tempo que o meu ciclo está alinhado à lua, e isso me fortalece, assim, é expansivo, eu tô nesse momento criativo, comunicativo, não por isso marquei essa live no dia de hoje, porque para mim tá fácil comunicar, tá fácil me expressar, é um momento oportuno de se expressar quando a gente tá nesse ápice da nossa energia. E depois a gente começa uma decadência, assim como a lua mingua no céu, nós mulheres também vamos minguando no nosso processo depois da nossa ovulação, tendo aí a nossa fase pré-menstrual até chegar na nossa morte, que é a nossa menstruação novamente. Então, esse movimento de vida, morte e vida que a mulher vive,
como eu disse, ele é enxergado como uma ameaça dentro do padrão do sistema. Por quê? Porque o sistema quer justamente a nossa linearidade. Quer que a gente produza todos os dias, que a gente esteja disponível para cuidar dos filhos, fazer comida, ser criativa no trabalho, cuidar de casa, tudo, todo dia igual. E a gente não é assim, né? Então, esse processo desgastante que a gente vem vivendo de autocobrança, de rigidez, de falta de segurança, de autoestima, tudo isso muito é minado a partir dessas exigências que vêm sendo feitas externamente. A desconexão das nossas necessidades internas. Então, qual que é o caminho, né, de retorno? Como que esse processo pode... como que eu faço para me realinhar, me resgatar, né? É voltar para a essência. E esse voltar para a essência inclui observar quais são as suas necessidades não atendidas no dia de hoje. Você hoje age mais orientada pelas necessidades externas ou pelas suas próprias necessidades internas? Hoje, você vive prazer na sua vida? É rotineiro para você, mulher, sentir prazer no seu trabalho, nos cuidados com seu corpo, nos cuidados com seus filhos, com seu parceiro, parceira, né? O prazer é algo que você tem vivenciado. A sociedade também no dia de hoje, ela externaliza o prazer no consumo, né? Então nós somos orientadas aqui a consumir. Eu tenho vontade eu tô com uma necessidade interna não atendida, então eu vou e consumo. Eu compro roupa, eu compro produtos de estética, que é uma outra coisa que tá super em alta, né? Porque a gente não pode envelhecer também, né? Porque a gente tem que ser linear, tem que estar sempre com o rosto, né, muito bem feito, com as unhas bem feitas, né, com o cabelo no corte da moda. E tudo isso vai exigindo cada vez mais que a gente se molde aos padrões de consumo externos, né? Uma outra forma da gente se desconectar, muito evidente na nossa sociedade, é o próprio padrão de educação e conhecimento, né? Conhecimento é diferente de consciência e de conexão, né? De sabedoria, né? Conhecimento não é sabedoria, né? Conhecimento tem muito a ver com uma energia mais masculina, externa, que é esse lugar de eu tenho que estudar, aprender e replicar aquilo que eu aprendi. Isso vem muito da nossa sociedade moldada numa energia masculina que quer nos orientar e nos guiar a seguir um determinado padrão. Mas o que é sabedoria? Que é a essência, a força da energia feminina. A sabedoria já é diferente desse conhecimento. Ela é o conhecimento integrado à prática e à minha verdade interna. E aquilo que faz sentido para mim. Então, se eu leio um texto, um livro, você recebe um processo de coaching, né? Comentei hoje também, né? Que hoje está muito popularizado, coachings, cursos de autoconhecimento e conduta de bem-estar na vida, né? O que eu tenho que fazer? Um monte de regra, né? Eu tenho que acordar a tal hora, eu tenho que tomar água morna, eu tenho que comer tal alimento, eu tenho que fazer exercício tal hora. Um monte de regra, querendo que a gente seja padronizada, né? Mas o que é a sabedoria? O que é esse olhar feminino cíclico para esses processos? É justamente eu integrar aquilo que faz sentido para mim,
Como é a necessidade do meu corpo? Ele se adapta a acordar de verdade às 5 horas da manhã para meditar? Ou um horário confortável para eu acordar é 8 horas no meu ciclo quando eu tô na TPM e quando eu tô num pré-menstrual ou num pré-ovulatório eu me sinto mais energética e eu consigo acordar mais cedo. Então eu posso me adequar à sabedoria do meu corpo e fazer a minha rotina de acordo com a minha necessidade? Para mim faz sentido comer só alimentos low carb, sendo que a minha rotina é uma rotina mais energética, que vai precisar de muito movimento físico, porque, por exemplo, eu danço ou eu pratico yoga e eu preciso de mais energia para o meu corpo. Qual é a minha necessidade? Você consegue sentir o seu corpo como mulher? Você aprendeu a sentir o seu corpo como mulher? Não, a gente não aprendeu. Não teve uma matéria na escola e nem um curso ou um estágio que a gente fez em momento nenhum da nossa jornada que ensinasse a gente a sentir verdadeiramente as necessidades do nosso corpo, a reconhecer os nossos ciclos como mulher. Na verdade, o que mais a gente tem é orientações e estruturas que nos desconectam. E é baseado em tudo isso que eu venho estudando mais a energia do feminino. Eu venho conduzindo o Círculo de Mulheres há quase 10 anos, olhando para a energia do feminino em mim, a partir da minha própria experiência como mulher, da minha própria conexão com a minha ancestralidade. Eu postei hoje, que hoje eu reconheço as bênçãos que a minha ancestralidade me traz, mas eu convido você, a mulher, a perceber quais são os pesos da ancestralidade feminina, da sua mãe, das suas avós, que você vem carregando. Quais são os padrões que você vem repetindo? A nossa ancestralidade tem uma força muito grande na nossa capacidade de escolha e na nossa conduta e padrões que a gente segue dentro da nossa jornada da vida. O Ser União Mulher, ele também tem esse espaço para a gente olhar para essa nossa história, enxergar que as mulheres que vieram antes de nós viveram uma outra realidade, uma outra forma de estar no mundo, espaços que talvez foram mais limitados que os nossos, muito provavelmente, e que tiveram repressões e podas muito mais significativas. Tem toda uma carga vinda também das religiões, que muitas vezes prega esse lugar do feminino que tem que estar o tempo todo servindo, cuidando e se doando, e pouco se nutrindo, se dando espaço de lazer, prazer e descanso. Então tudo isso é um olhar que envolve esse resgate de alma. Dentro dessa jornada de estudos do feminino, no meu próprio corpo, eu passei por muitos desafios. O que me chamou a estudar mais do yoga, da ginecologia natural, agora mais recente, da medicina chinesa, o tantra. São tantos os caminhos que eu venho buscando olhar a partir dos conhecimentos que eu adquiro, mas traduzindo isso em sabedoria a partir do meu corpo mulher. Isso tudo hoje é a base da minha construção como mulher e como ser no mundo, é a base do meu servir, e é dessa experiência que nasce esse projeto do Ser União Mulher, que dá início no dia de hoje, essa força de lua cheia, impulsionada aí para o meu ciclo interno. Foram tantas as transformações. Eu, como mulher, já passei por transição de carreira, deixando mais um mercado de indústria, empresa, para viver um processo mais autônomo.
já passei por muitas desilusões em relacionamentos e todo um processo de construção, de um fortalecimento, de abrir um feminino para verdadeiramente se conectar com uma outra energia externa que some, que fortaleça, que engrandeça, que traga abundância e equilíbrio nas trocas e na relação. Já passei por um processo de maternidade super curto com um aborto espontâneo que eu vivi com 11 semanas. Me emociona dizer isso, porque eu sei que muitas mulheres já passaram ou estão vivendo por esses processos similares e estão se sentindo sozinhas, né? E essa energia desse masculino linear não tem espaço para a mulher viver tantos lutos de mortes e renascimentos que ela passa ao longo da vida dela. Recentemente passei por um processo com a endometriose e um cisto ovariano, no qual eu conheci mais da ginecologia natural e comecei a estudar mais e praticar isso no meu corpo. E isso também está dentro desse processo que eu quero compartilhar com vocês nesse programa. Então, é do meu coração, é do meu ventre que nasce esse programa. E eu quero muito ouvir um pouquinho de vocês, mulheres, para saber que estão aqui assistindo, homens também, que eu vi que tem alguns homens participando. Meu namorado tá aqui me apoiando, gratidão, amor. Isso tudo que eu tô trazendo aqui para vocês hoje faz sentido, né? Que tipo de morte você tá vivendo hoje na sua vida? Que tipo de desconexão você tem sentido no seu corpo? Você tem sentido dores crônicas? Seu ciclo menstrual tá desregulado? Está passando um período de menopausa, pré-menopausa, aborto, gestação? Me conta mais, qual é o ciclo de mulher, do ciclo feminino que você está passando agora, para eu poder trazer um pouquinho mais de contribuição para você. Finalizando relacionamentos, né? Eu percebo que a gente tem vivido aí 2025, final de 2025, início de 2026 trouxe um grande corte aí nesses processos relacionais que estavam abusivos, está escancarando muito relacionamentos que estão desarmônicos, não só dentro do relacionamento amoroso, mas também relacionamentos profissionais, né? Nós, como mulheres profissionais, temos avançado muito no mercado de trabalho e o mercado de trabalho ele ainda é todo moldado na energia masculina, dessa linearidade, desse sucesso progressivo, crescente, nas exigências, nos padrões de tempo e exaustão. Então, quanto tudo isso hoje, a nossa energia feminina tem pedido essa morte, essa separação, essa reciclagem desse processo, também dentro do nosso âmbito profissional, né? O quanto você tem de espaço para viver os seus dons, os seus talentos, a sua energia criativa e prazerosa no que você trabalha hoje. É um desafio, né? E tudo que eu tô querendo trazer aqui para vocês hoje não é uma fórmula mágica, né? Como eu disse, não é para ser um curso que você vai chegar e vai ter um monte de prática para você fazer e colocar, incluindo na sua rotina que já é super sobrecarregada, mas na verdade é uma mudança de perspectiva. O Ser União Mulher é um encontro para a gente se observar. É um espaço para a gente resgatar a cooperação entre mulheres e perceber que a gente pode se sentir segura entre mulheres. Então, mais do que um espaço de aprendizagem, é um espaço onde você vai poder ser quem você é e poder resgatar quem você é, relembrar quem você é, ou talvez conhecer quem você é como mulher. Se você vive num espaço onde tem muito pouco respeito e abertura para ser quem você é. Então tudo isso é a inspiração que eu trago aqui. E eu quero mesmo, assim, comenta aí, mulheres, né? Vocês estão muito quietinhas, mulheres gostam de falar. Eu quero que vocês falem um pouquinho aqui pra mim. Qual que é o chamado que vocês estão sentindo? Se isso tudo que eu tô trazendo pra vocês faz sentido? O que vocês gostariam de ouvir
mais sobre qual é o tema que está pegando mais no seu processo, para que eu possa também abordar aqui hoje. Eu gosto muito de trazer assim, uma perspectiva que eu, dentro das minhas vivências e dentro da minha experiência pessoal, é um resgate muito forte para mim, que é o prazer como fonte criativa, né? Mais uma vez, nessa sociedade onde tudo é muito linearizado, onde o sucesso é medido por desempenho, por reconhecimento que muitas vezes acontece no financeiro, ou reconhecimento que a gente fica esperando um elogio, um espaço onde você seja valorizada como você gostaria de ser, e muitas vezes não acontece, né? E como você tem criado, conduzido espaços internos, primeiramente, para viver esse merecimento, esse reconhecimento, essa autovalorização? Você se elogia todos os dias? Você, quando olha no espelho, né? Eu comentei ontem, a gente estava conversando também no yoga, uma aluna comentou de que ela gosta de se olhar no espelho e validar o que ela vê, né? Mesmo quando tem alguma coisa em desordem, de acordo com os padrões externos. Mas qual é o seu padrão de beleza? Você sabe medir a sua beleza? Você sabe reconhecer a sua beleza do seu corpo? Você sabe sentir prazer no seu corpo? O prazer, ela é uma energia essencial e é o impulso que nos traz a expansão da nossa energia criativa. E a energia criativa, ela é essencialmente feminina. Os homens que me desculpem, né? Eles também têm energia criativa no corpo deles, né? Porque eles também geram vida. Mas a mulher, ela não só recebe a fonte da vida, né, no sêmen do homem, mas ela gera uma vida. Então, essa potência de poder gerar uma vida traz para nós mulheres uma força artística criadora, que muitas vezes a gente manifesta não só gerando, maternando literalmente bebês, mas maternando projetos, ideias, sonhos, maternando a nossa jornada dos nossos dons e os nossos talentos, né? A nossa autenticidade. A energia feminina, ela é autêntica. A energia masculina, desorientada, ela é padronizada, ela é orientada a enxergar o que tá, tipo, essa camiseta é azul, né? Então aqui é preto no branco, é muito racional. Mas e se eu perceber que aqui nessa parte onde tá mais sombreado na minha camiseta eu tô enxergando preto, né? Eu tenho espaço para viver essa ótica de enxergar a minha perspectiva e poder me sentir segura para verbalizar essa perspectiva do que eu vejo, como eu sinto, e poder me expor no mundo sem temer ser ridicularizada, desvalidada, né? Não é simples, é um puta desafio, né? Esse lugar de você expor a sua perspectiva, a sua forma de enxergar, trazer mais do nosso dom e nosso talento, fazer diferente, né? Então, onde todo mundo segue uma mesma orientação, que a gente cresce para esse lado. Como é que eu faço para fazer de uma forma diferente, né? Que o sucesso está da engenharia, e como é que eu faço para ter sucesso e prosperidade financeira sendo terapeuta e conduzindo mulheres na sua autodescoberta, né? É um caminho que difere da grande maioria, né? Mas a minha proposta é essa: oferecer um espaço onde você possa se reencontrar com aquilo que faz sentido para você. Talvez resgatar, ou reconhecer, ou fortalecer os seus dons, os seus talentos. Trazer mais autenticidade para a sua vida.
poder dizer sim quando você quiser dizer sim, mas não por conta do espaço externo, mas para que você tenha espaço interno para dizer sim para você, para dizer sim para os seus sonhos, para dizer sim para a sua capacidade de alcançar aquilo que você deseja. Sim, um ponto super relevante aqui que a Paula está trazendo, né, são os desequilíbrios dos ciclos da mulher, né? Quantas mulheres estão vivendo, né? Eu nunca ouvi falar de endometriose, adenomiose há 10 anos atrás, né? Esse tanto de doença ginecológica, o desequilíbrio ginecológico está sendo descoberto agora, claro, porque a medicina também está avançando e está dando nome para algumas desordens, mas o que é uma desordem do nosso ciclo interno feminino, né? O que causa tudo isso? Além de toda uma conduta alimentar que a gente sabe, não estou falando nem só dos nossos hábitos alimentares, mas estou falando também de uma modificação genética dos alimentos que vem acontecendo com essa expansão de indústria e agricultura monocultura, né, que gera muito agrotóxico e intoxica o nosso alimento, intoxica o nosso corpo. Nem vou entrar nessa esfera, mas eu vou entrar na esfera do quanto os silêncios que a gente silencia das nossas dores internas, das nossas emoções silenciadas, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos prazeres, o quanto tudo isso não vem causando as desordens dos nossos sistemas ginecológicos, né? Olhar para as desordens do nosso sistema emocional, para o nosso sistema psíquico, né? O quanto nós temos reprimido e oprimido a nossa intuição, né? Nós somos mulheres intuitivas. O nosso corpo é uma ferramenta maravilhosa que sabe tudo, né? O nosso corpo, quando a gente estuda no Theta Healing, né, que é uma das linhas que eu quero compartilhar com vocês e usar dentro do programa Ser União Mulher, a gente usa o nosso corpo como um pêndulo para saber se ele quer ou não determinado caminho. A gente usa o nosso corpo como pêndulo, as nossas células, as nossas vibrações celulares, para dizer se a gente sente que o que é verdade, o que é verdadeiro, o que é falso pra gente. E isso é o sentir, é uma vibração celular, não é algo que vem da nossa vibração de conhecimento, daquilo que foi gravado, do que a gente leu no livro, mas sim do que a gente viveu nas nossas células, né? E isso tudo tem, o nosso corpo ele tem esse saber. E aí uma palavrinha mágica que apareceu aqui nos comentários, que está muito incluso nesse olhar para o nosso resgate, é olhar para a menopausa, né? Eu tenho sentido já sintomas de perimenopausa. Então, tenho tido alguns processos de insônia, algumas desordens de vitalidade, de libido, e hormonais no sentido de o meu ciclo mesmo tem mudado, o ritmo do meu ciclo. E nesse estudo aprofundado que eu estou fazendo, nesse olhar para perimenopausa e menopausa, eu percebo o quanto a mulher se vê fragilizada com questões de insegurança, com questões de desconexão nesse momento da menopausa. Isso tudo só, mais uma vez, reforça toda essa desconexão que a gente vem vivendo desde lá do nosso processo, né, da criança, da adolescente que não tem uma boa estrutura para viver a sua menarca, né? Tipo, menarca é um nome que a gente fala muito da menopausa, que é quando a mulher está minguando o seu ciclo, mas a gente fala muito pouco da menarca, que é o momento onde a mulher entra nesse processo de ciclagem interna, né? A gente não recebe conhecimento, a gente é ensinada a abafar o nosso ciclo, tomar hormônios que minimizam a nossa ciclicidade,
né, que abafam as alterações de desejos e de emoções que a gente vive ao longo do nosso ciclo. E quando isso chega na menopausa, é meio que aí o negócio escancarou, né? Porque agora entra numa fase onde você tem uma decadência de hormônio e a mulher já começa a ser vista como improdutiva, né? Tem toda uma mudança corporal, que aí ela é vista como velha, né? Então tem todo um estereótipo que nos assusta mesmo, né? Nos coloca medo de viver essa fase, né? Das desordens físicas, né? De vitalidade. E o que é a sociedade que quer linearidade, que quer consumismo? O que ela vem fazendo? Um monte de hormônio bioidêntico, né? Como diz a minha professora de ginecologia natural, que não existe, porque biológico só vem do corpo, né? Não tem que vem do laboratório bioidêntico, né? Ele é artificial. E ele quer o quê? Ele quer mais uma vez desconectar a gente de mais uma morte que a gente precisa viver, dos padrões que a gente vem se moldando externamente para viver a nossa autenticidade feminina, né? E esse olhar para a menopausa por essa nova ótica, né, de resgate da essência do feminino, de trazer a mulher madura, que é essa fase, né, de transição para a menopausa, de trazer uma mulher que agora já carrega o saber no corpo através das suas vivências, de ter ciclado tantas vezes ao longo da vida e ter reconhecido seus altos e baixos e agora poder se empoderar dos seus dons, dos seus talentos, fazer escolhas que ressoam com a sua alma, fazer atividades que ressoam com os seus desejos, com o seu prazer, né? É isso que a menopausa pede de nós, né? Esse resgate mesmo de quem a gente é, né? Da nossa loba interna, né? Da nossa Baba Yaga, né? Para quem já leu Mulheres que Correm com Lobos e ainda se viu perdida em tantos arquétipos que ali o livro traz do feminino, que a gente desconhece. Desconhece por quê? Porque a gente não tem oportunidade de viver, a gente não tem espaço, a gente não tem acesso a tudo isso a partir desses tantos estímulos externos orientados a resultado, orientados a cada vez mais conquistar algo e não cooperar. Então tudo isso é uma oportunidade para a gente poder viver essa ciclicidade, esse ciclo, né, de menopausa, ou então um processo que você está vivendo de resgate mesmo, né, do seu ciclo, por você ter vivido alguma doença ginecológica, ou estar vivendo uma doença ginecológica, né, que travou o seu ciclo interno, ou mesmo você que está querendo se desvencilhar de hormônio, querendo parar de tomar anticoncepcional e resgatar a natureza cíclica do seu corpo e reconhecer como você é, né? Trazer mais conhecimento para essas alterações de humores que talvez você viveu lá, né, no início da sua adolescência e aí então decidiu que precisava tomar anticoncepcional direto porque não podia alterar o humor. Entender o que essa alteração de humor está te trazendo, onde nasce esse humor que está alterado, né? Qual é o padrão familiar, interno, que ainda está aí congelado, que está te trazendo tanto desalinhamento emocional, e transformar, morrer, renascer e se revitalizar. Ai, mulheres, acho que é isso, assim, já falei bastante. Estou disponível aí para ouvir vocês também com alguma dúvida, algum tema que vocês querem ouvir mais aqui nesse encontro. Eu vou falar agora um pouquinho de como vai ser esse programa do Ser União Mulheres, esclarecendo um pouquinho mais de ferramentas mesmo que eu quero utilizar para ajudar vocês que têm mais interesse de fazer esse resgate, esse reencontro com seu ser mais autêntico feminino. A ideia é que ele seja um programa 100% online, apesar de eu amar os encontros presenciais e quem mora aqui mais perto tem a oportunidade de viver, eu sempre estou fazendo vivências presenciais,
Mas esse movimento, por ser uma ideia dele seguir um ciclo lunar inteiro, então ele ser de 1 mês, né? Eu quero poder estar fazendo ele online para que a gente possa estar realmente próximas nesse período, vivenciando cada etapa dessa transição, tanto lunar, quanto da lua externa, quanto da nossa lua interna. Então, para isso, ele vai ser 100% online. A gente vai ter encontros presenciais ao vivo, não vai ser muita coisa gravada, né? A gente vai ter alguns materiais gravados, claro, e todos os nossos encontros ao vivo serão gravados para você poder depurar esse conhecimento, mas eu não quero que isso seja mais um monte de vídeo que você não vê e não coloca em prática. Eu quero que seja realmente um programa prático e vivencial. Por isso, as nossas práticas, elas vão ser, todas as nossas experiências e encontros serão muito práticos. Todas as partilhas de ferramentas que eu vou estar fazendo com meditação, com Theta Healing, com as ervas medicinais, elas serão muito práticas e vivenciais para vocês sentirem, despertarem a sabedoria do corpo de vocês. Porque a ideia é fazer esse resgate através do nosso principal ferramenta, que é o corpo mulher. É conectar com o nosso útero, reconhecer como está o nosso ciclo menstrual, observar o céu, observar a lua, perceber o que eu sinto em cada fase, como está o meu sentir, como eu tenho lidado com as minhas emoções. Então, tudo isso faz parte desse programa, né? Desse olhar mais verdadeiro mesmo. O meu grande objetivo, o meu propósito com todo esse servir que eu trago para o mundo é fazer esse resgate com a verdade essencial. Mais uma vez, não é criar mais protocolo e rotina que você não vai cumprir. Na verdade, é desconstruir tudo que você vai tentando fazer para se encontrar e trazer para o simples, né? Eu gosto de simplicidade, eu gosto de coisa que traz acesso fácil, né? E que possa verdadeiramente te proporcionar um encontro com aquilo que faz sentido para você. Então, as ferramentas que eu for compartilhar que não fizerem sentido, você vai descartar. As que fizerem sentido, você vai incorporar, né? Essa é a grande sabedoria na prática, né? Do saber feminino na prática. É você levar para a sua rotina aquilo que faz sentido para você. Então, nesses encontros, a gente vai estar trabalhando com todas as ferramentas. Eu também quero compartilhar práticas de yoga, né? Então, são 4 semanas, uma prática por semana, voltadas para a conexão com o seu ciclo interno, né? Então, tanto o ciclo lunar, das fases da lua, quanto o seu ciclo interno feminino. As meditações e as orientações de chás e práticas de escrita, de conexão com o seu corpo, também todas vão ser orientadas a partir dessa ciclicidade. Então, quero trazer aqui que isso é um movimento que é para ser simples e para todas as mulheres. Por isso também o acesso online, né? Para qualquer lugar, de qualquer país, qualquer estado, e que você possa verdadeiramente ter essa experiência de reencontro na sua forma, no seu tempo. E como que isso vai funcionar também num quesito de estrutura, né? A gente vai utilizar os Zooms, né? O Zoom para os encontros online. Eu também tenho um site onde você vai ter acesso exclusivo, todos os materiais que vão ser compartilhados, todas as práticas e rituais, né? Eu gosto muito de ritualizar. Vocês que me acompanham já aqui nas redes sociais percebem que eu tô sempre ritualizando. Então a gente vai fazer micro rituais, macro rituais ao longo dessas 4 semanas. O que fizer sentido para você, claro, o ritual vai ser muito orientado à sua intuição, ao seu despertar intuitivo, que é um outro polo muito importante dentro dessa jornada feminina. E tudo isso vai estar disponível, né? Todo esse material vai estar disponível no meu site para você ter acesso e poder também estar fazendo as suas práticas conforme a sua disponibilidade, né? Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu tô passando por uma situação de muito desafio, com muitas demandas externas. Essa vivência é justamente para você aprender a criar
tempo hábil e justo, honesto de encontro com você, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro, qual que é o valor disso? Eu vou publicar aqui, né, logo que a gente terminar a live, as informações de valores, mas eu quero já dizer aqui agora, se a única limitação para você participar é financeira, fala direto comigo, porque eu nunca vou impedir uma mulher que está pulsando verdadeiramente num desejo de participar de algo, dos meus encontros, vivências, experiências, por causa do financeiro. Tem facilitação de prazo, de cartão, boleto, enfim, e tem também valores colaborativos, se for assim a sua necessidade, mas não perca essa oportunidade de participar. Já vai começando a virar aí a chavinha do eu não posso, eu não mereço, da sua autossabotagem, de você achar que não é pra você, porque eu nunca pratiquei yoga, ou porque eu acho que meditação não é pra mim. Cancela tudo isso e vem, sabe? Vem fazer esse resgate de você mesma, liberar todas essas crenças que vêm impedindo você de ser quem você é e reconectar com a sua força feminina. Bom, acho que é isso. Vou abrir esse espaço final para algumas dúvidas, perguntas que vocês ainda tiverem. E eu vou estar divulgando agora um post com as informações completas da experiência. Eu estou à disposição também para esclarecer dúvidas tanto aqui quanto no meu WhatsApp e aqui nas redes sociais. Quando começa? Né? Com a próxima lua nova. Então, vai ser um ciclo lunar completo. A próxima lua nova começa no dia 18 de março e vão ser 4 semanas, vai terminar no dia 17 de abril. Então, vai vir aí com essa energia do ciclo do equinócio de outono, com a transição astrológica. É um momento muito, muito, muito auspicioso para a gente estar fazendo esse olhar cíclico para nós. Então, tudo isso também vem casando aí com uma química astrológica que faz sentido para mim e eu espero que possa ressoar aí no seu coração. Se você sente esse chamado de fazer essa travessia juntas, é muito bem-vinda. E é isso, mulheres. Alguém mais quer trazer alguma dúvida, alguma questão, alguma partilha nesse momento? Deixa eu olhar aqui se tem algo mais que eu posso compartilhar com vocês do que eu planejei trazer. Acho que é isso. Juntas podemos transformar muito mais. E eu acredito, e aí é uma coisa que eu tenho pra mim, tá? Vou encerrar essa live trazendo isso. Eu acredito que a mudança que a gente deseja ver no mundo parte de cada mulher fazendo essa mudança em si. E eu não quero tirar a responsabilidade do masculino, até conversei sobre isso com a Paula esse final de semana, quando eu trouxe essa frase, né? Que eu acredito que a mudança, o poder que transforma o mundo é feminino. A gente vê que muitas desordens que a gente tem vivido é da energia masculina. E muitas vezes causadas e lideradas por homens desarmônicos. Mas a gente vê que nesses homens, muito provavelmente, a energia feminina está completamente oprimida e descompensada, e por isso falta essa energia de cooperação e de acolhimento e de cuidado integral para si mesmo e para o outro. E todo homem nasce de uma mulher. Se eu partir do princípio que todas as mulheres possam fazer esse caminho de autocuidado, de autotransformação, e que elas possam não mais tentar cuidar e mudar os seus parceiros, porque a gente não tá aqui para mudar homem nenhum, crescido, né? Mas a gente pode sim influenciar os nossos filhos homens a serem homens mais harmonizados, equilibrados dentro das suas polaridades, masculino e feminino, e trazendo essa energia da cooperação, do cuidado, da intuição para toda uma nova geração que verdadeiramente pode mudar o mundo. Então, eu acredito que a mudança do mundo tá na força feminina, não apenas nas mulheres, mas claro, nos homens também. Então, homens que me assistem, olhem para sua energia feminina, deem espaço para essa energia feminina expandir, porque eu acredito verdadeiramente assim que a gente vai
ter um mundo de mais amor, de mais paz e de mais união. Gratidão a todas as mulheres que aqui tiveram, que entregaram alguns minutos do seu dia para estar aqui comigo, fortalecendo esse lançamento e, na verdade, esse propósito, que é uma força que vem muito do meu ser, que é um desejo que eu tenho verdadeiramente de que a gente possa viver mais as nossas ciclicidades, a nossa autenticidade, a nossa verdade como mulheres nesse planeta. E se você ressoa com isso, vem comigo. Gratidão, gratidão, gratidão. Se alguém quiser trazer um comentário final, eu tô por aqui. Senão a gente vai encerrar. Ai, pessoal do YouTube, eu acabei não conseguindo enxergar muito os comentários de vocês, mas eu vou ler aqui e qualquer coisa respondo. Grata, uma linda noite a todos, a todas. Namastê.